mais um vídeo de acompanhamento da Flight Broken English Call, dentro do laboratório Mestre Indica 2. Esses laboratórios, esses ensaios, trazem muitas reflexões. Hoje eu vou aproveitar dois comentários, tá, para falar sobre isso. E usar também um pouco do comentário e das reflexões que eu fiz ontem sobre o Straddle Long Put. Tá? Ficou um vídeo longo, esse prometo que não vai ser muito mais longo, não vai ser tão longo assim não, tá? Vai ser um pouco mais curto. Que eu consegui, a partir dos comentários de vocês, organizar o processo um pouco melhor para compartilhar aqui com vocês. O detalhe é que esse processo laboratorial ele entra numa estrutura de pensamento, de pensamento do meu processo principal de aprendizado e aplicação dentro desse mundo de derivativos. Tá? Então, alguma coisa que eu já venho fazendo, como eu disse, é muito recente fazer isso no YouTube, né? Nunca tinha feito, mas à medida que a operação vai se desenrolando, eu vou estudando o que o mestre vai falando, a gente vai aprendendo. Agora eu ganhei, né, essa janela entre os ônus e o bônus, eu tive o bônus de estar compartilhando com vocês e, tendo comentário, eu consigo refletir melhor. Tá? Vamos primeiro falar sobre a pergunta do INEG, que ele falou, olha, eu devo montar a BW, a Broken Wings, a Flight Broken Wings, depois da primeira rolagem do SLP, tendo assim a put longa sobrando? Então, isso é importante, tá? Quando eu montei esse laboratório da Flight Broken Wings, eu montei a partir do que o mestre sugeriu para observar a ferramenta se comportando no mercado. Tá? Quais são os parâmetros, o principal parâmetro de observação que eu tenho? É a montagem, a montagem e a desmontagem, ou seja, o preço, a cotação. Por isso que dia a dia a gente vem acompanhando. Tá? Depois disso, também eu faço laboratório de flag de broken de put. E aí você acaba tendo um hiperfoco no instrumento, né, no acompanhamento, e isso inviabiliza que você preste atenção em outras coisas. A pergunta dele fez eu falar, opa, tem um negócio errado aqui. Quando a gente fala ter a put longa, não quer dizer que ela vá potencializar a put longa. Tá? Aí eu falei, deixa eu rever os vídeos, revi o vídeo do mestre, vou falar sobre esse processo aqui. E lá está bem claro, no vídeo que eu indiquei, tá na descrição, nas descrições, né? Dessa série. D92, acho que se bobear eu botei no Monicol, mas tem um outro vídeo que ele fala sobre isso, é só pegar os vídeos mais recentes lá, tem até a capa do vídeo tem lá, P92 menos D80. E era para acompanhar, tá? E a ideia dele é uma estrutura complementar, então percebe que eu fiz o laboratório para observar a ferramenta. Nisso, eu não tenho um conceito claro sobre como utilizar essa ferramenta, quais são as oportunidades de utilizar essa ferramenta. E aí, assistindo esse vídeo, graças ao comentário do Neg, eu consegui falar, olha, isso aqui é uma estrutura complementar, quando usar. Isso já me ajudou também a melhorar a resposta que eu ia dar lá no comentário do Dantas. Então, vou falar primeiro sobre o processo, tá? Como é que funciona, e aí, retomando o vídeo de ontem, Straddle Long Put, tá? Como é que funciona o processo de melhoria das minhas operações, da minha jornada dentro dos mundos derivativos com tempestividade positiva, tá? Rumo ao PIB mundial. Como é que funciona? Aqui está o processo principal. Tá? Ele é um processo vencedor? Só vai ser um processo principal para mim se ele for vencedor. Se ele não for vencedor, não é um processo principal para mim. Tá? Então, por exemplo, quando eu comecei a estudar para o mestre, venda coberta. Comecei a fazer venda coberta dupla, né? Venda coberta dupla. Comecei a fazer venda coberta dupla. Começou a ser um processo vencedor. Trava de linha horizontal, um processo vencedor. Ele entra na minha estrutura operacional, na minha estrutura de operações, e elas vão se tornando vencedores. Mas isso não basta, tá? Por quê? Coisas fundamentais. É usufruto, tá? O processo principal tem que te dar usufruto, seja no tempo, seja na riqueza, tá? Seja no que eu gosto de fazer, acúmulo de put longa, tem que te dar usufruto. Então, sempre que você tem o processo principal, tem o usufruto dele. O que significa isso dentro da filosofia do mestre? Dinheiro no bolso. Tá? Por isso, reduz dinheiro no bolso. Esse é o processo principal. Dentro do processo principal meu, tem um processo que eu chamo de processo principal do deu errado. Né? O que deu errado aqui, eu tenho um processozinho que também é bem simples assim, que é estopa ou um manejo principal.
tá? Hoje, o meu manejo principal, tá, de várias, eu fui, à medida que eu fui aperfeiçoando, estudando, não sei o quê, as coisas vão dando errado. O primeiro é estopar, para ter cabeça. Se você não tem cabeça para segurar, é estopar. O segundo foi o manejo principal, que é o quê? São os estrangos para a Bova 11. Eu percebi que eu conseguia, e eu estudava isso, inclusive no laboratório da Magalu, eu estou explorando isso, né? Às vezes fazendo manejo com estrangos dentro do próprio ativo, ou venda coberta dupla, num outro patamar. Então eu fui aprimorando isso, e hoje o meu manejo principal, tá, há um bom tempo, já é jogar em estrangos de Bova 11. Tá? Isso mas se isso estiver me dando dor de cabeça, né, se esse manejo principal estiver inviabilizando, atrapalhando o meu usufruto, vai para o stop. Tá? O stop é o primeiro principal, porque isso tem a ver que dentro do meu processo principal vencedor tem a limpeza, tá? A limpeza da situação. E essa limpeza da situação tem a ver com as perguntas que vocês fazem, e vocês compartilham, né? São dúvidas que vocês compartilham, são perguntas que vocês fazem. Eu também não tenho, assim, estou aqui estudando junto. Esse processo meu de limpeza e custo, ele inclui a vitória. Seja um bom vencedor. Então, por exemplo, uma resposta recente que eu dei para o Marcelo, tá? Eu faço isso, eu faço aquilo, agora eu estou com 50%. Isso é uma resposta até do Jânio. O Jânio me mandou essa pergunta ontem. Eu quero reduzir 50%. Cara, se você está no residual de 50%, está atrapalhando o seu processo principal, por exemplo, de abrir outras operações, iniciar uma operação mais enxuta, falar assim, agora eu vou, estudei, encerrei a operação das puts longas, estreia das puts longas na série de dezembro, vou iniciar a série de abril de 2025, e isso eu não quero ficar com duas séries. Cara, está atrapalhando. Esse processo aqui de limpeza, para mim, ele entra, às vezes, no processo principal. O que eu faço? Eu vou lá, zero a posição, pego o dinheiro e limpo coisas que estão nesse processo principal que deu errado. Percebe que o meu processo de limpeza, ele já é útil para eu não ficar acumulando coisas ruins aqui. Ou eu dou stop, uso do meu bolso. Ou pego na hora que eu falo assim, já deu o que tinha que dar essa operação, vou iniciar outro processo, já tenho aqui outro nível de reserva, eu tenho outro nível de alocação de margem, eu vou reestruturar, não quero ter essas coisas me incomodando na cabeça. O que você faz? Você limpa aqui e joga para baixo. Tá? Você limpa a operação, ou seja, já estou com 50%, quero iniciar do zero de novo, já estou confiante, vou retomar meu risco para vou fazer a série 105 com a B, vou zerar essa posição da questão da B e pegar essa grana e vou limpar. Tá? Vou limpar a minha posição. Ou seja, eu posso, por exemplo, estar vendendo tudo quanto todo 100% de put que eu tinha lá, limpo 50% da minha custódia, tudo virou dinheiro, né? Peguei as puts longas, que já estão em 100%. Peguei os 50% residual, limpei. E vou lá, aprendi, vou aproveitar pegar esse dinheiro que eu aprendi, uma parte vai para o usufruto, outra parte vai para limpar as coisas que estão ruins. Ou seja, o stop, às vezes eu stop posições que estão no manejo, está enjoado já o manejo, eu pego esse dinheiro, uma parte do lucro, né, do processo principal, vai para o usufruto, outra parte vai para a limpeza, para não ter que me estressar. Tá? Então, isso é a lógica, tá, que eu uso. E aí, onde estão os laboratórios? Os laboratórios estão nos processos de melhoria, que eu penso como um processo de melhoria. O que seria o processo de melhoria? Esse processo aqui, eu não posso sair mexendo nesse processo principal à torta e direita. Eu tenho que ter um processo de melhoria, e esse processo meu de melhoria, eu estudo, vou a teoria e tal, não sei quantos vídeos já assisti antes de estar fazendo laboratórios e tal, quantos vídeos eu assisti de venda coberta, de stress long put e tal. E aí, eu vou para um processo de observação, é aqui que entra a nossa Flight Broking de Call, que a gente está trabalhando, tá? Esses laboratórios do Mestre Indica. Eventualmente, me dou a liberdade aqui de fazer abrir outros estudos de ferramentas, então aqui eu estudei uma ferramenta, e aí eu aplico. Onde eu aplico? Eu pego porções do processo principal para aplicar. Tá? E é isso que eu comecei a compartilhar aqui nos laboratórios. Então, sempre falo, não é recomendação, estou compartilhando estudos, aplicações práticas,
Por quê? Porque eu pego e aplico. Então tem uma porçãozinha que sai daqui, tá? Uma porção do processo principal de operações, né? Operações do processo principal. Processo principal. Tá? Eu aplico nela, aplico nessa porção, tá? Aplico nessa porção, observo, aplico, observo e estudo. Deu tudo bem? Entendeu? Ainda vai ficar, ainda tem depois da aplicação, né, um monitoramento aqui. Um monitoramento. Tá? Deu certo, eu entendi o instrumento, aprendi, compreendi, vou passar a utilizar? Beleza. Tá? Por que tem que ser isso? E essas porções que eu pego aqui, tá, pessoal? São porções tanto de problemas que eu tenho, quanto de processos vencedores. Seja para potencializar, seja para controlar o risco. Tá? Então, é isso que eu quis. Por que eu estou falando isso? Estou falando por causa dessas questões. Já eu rolo, não rolo, não sei o quê. É por isso. Tá? Acho que é importante a gente ter consciência do nosso processo principal vencedor, nossos manejos. Temos que usufruir, senão não para que a gente está estudando, né? O mestre acabou de fazer um vídeo excelente sobre rolagem. Vou falar um pouquinho dele também aqui. Tá? Por exemplo, aqui está aqui já falo. A gente está estudando. Quando eu comecei no processo de estudar com o YouTube, com vocês, compartilhando, né, eu chamava de rolagem, por exemplo, quando eu saía da P80 para D80 e ia para uma E105 para Q105. O processo bem claro, isso aqui para mim é claro que é um processo de translocação, mas na hora que eu estou comunicando e conversando aqui com vocês, eu estou colocando essas duas nomenclaturas, rolagem e translocação, no mesmo patamar de comunicação. Isso atrapalha o meu processo cognitivo e atrapalha futuramente eu conseguir evoluir. E para vocês, para quem está, às vezes, alguns degraus, você falou errado. Não falei errado. Tá? É um processo de aprendizado. Então, quantas perguntas não fazem aqui? Posso rolar para S105 uma 108 D108? Então, a gente acostuma a falar rolagem, mas no momento que a gente está num processo de melhoria, a gente tem que evoluir e falar, rolagem e translocação é muito oportuno, é oportuno eu começar a utilizar esses termos diferentes? Para mim e vai me ajudar cognitivamente, na hora que eu tiver, o Tico e o Teco aqui, estiver lá pensando em processos, no processo principal, né, ele vai olhar um processo, ele vai olhar a palavra rolagem vai significar uma coisa para ele, assim, 2 segundos. Se eu falar rolagem rolagem da E108 com mudança de strike, rolagem com mudança de strike, fica um negócio, um termo gigante. É muito mais fácil falar translocação. Então, só essa redução cognitiva do termo ajuda no processo de aprendizado, na velocidade da tomada de decisão. É importante. Tá? Então, isso foi um exemplo que eu estou dando. E agora eu vou dar o exemplo respondendo a questão do Dantas, né? Essa questão do Straddle, do estar usando, do Dantas e do INEG, estar usando a put longa e a put vendida, a ferramenta da Flight Brookwings. A Flight Brookwings, ela entrou, como eu falei aqui, como um processo de observação do instrumento no mercado. O laboratório entrou aí. Como utilizar a melhor forma, ela vai entrar no processo de estudo em que eu estou observando e vou retomar os estudos. E aí foi quando eu bati o olho e falei, deixa eu comunicar melhor. Não, a gente usa, pelo que eu estou entendendo, a operação de inclusão, vamos usar a Flight Brookwings, ela é similar ao uso da Brookwings Short Put. Você já tem as puts vendidas, você saiu de put, você tem puts longas residuais, ou seja, existe um processo didático lá do mestre, que eu não conheço, não domino, tá? E por isso que ele é a referência, tá? E que vai te levando a situações em que, olha, a gente vai começar a estudar isso para reduzir e para potencializar, para controlar, manter o risco e potencializar a estrutura. Potencializar não quer dizer que eu vá ganhar mais, mas quer dizer que, olha, em determinada situação eu posso estar reduzindo o risco e, eventualmente, o mercado vai, às vezes, mantendo o risco, o mercado vai na direção, embora contra a minha posição principal, eu ganhe. Ou então, embora a favor da minha posição principal, ela aproveita e ganha também, sendo que eu tenho um aumento de risco muito pequeno
pela possibilidade que ela vai poder me dar. Então vamos falar isso com desenho para ficar mais simples, tá? Então, a gente está no processo de jornada, né, rumo não só ao Hexabox, às espirais Janaka, ao gradiente binário, acho que gradiente binário é. Então a gente está no rumo de uma jornada que está começando com SLP, Straight Long Put. E aí tem reduz 90% e não enche o saco. Quando você reduz em 90% aqui, você tem 100% de put longa, que se for necessário, você quita a estrutura toda aqui, tá? E você já tem 90% aqui que você vai, uma parte para usufruto, outra parte para estudar. Né? Usufruto, uma parte para estudar é minha parte, tá? Então, uma parte para usufruto. Rolou para o próximo mês. Como ele acabou de dizer, o ganho a longo prazo é feito de diversos ganhos de curto prazo, tá? Então aqui a gente está nesse processo. Quando a gente está nesse processo, se alguém pegar e falar assim, vamos fazer a Fly de Broken Wings para potencializar, a pessoa pode simplesmente começar, como eu fiz no laboratório, tá? Começar a fazer a Fly de Broken Wings como uma operação para ser realizada. Né? Vou fazer a Fly de Broken Wings. Não. Eu estou fazendo aí agora com a pergunta contextualizando aonde a gente está colocando, aonde provavelmente foi colocado a Fly de Broken Wings, qual o contexto da nossa jornada? O contexto da nossa jornada está dentro desse contexto de estamos fazendo Straddle Long Push, reduzimos 90%, temos 100% de put longa, agora temos 90% de straddle. Estuda aí, pessoal, que foi a orientação do mestre, estuda, faz o perpetrate, não faça operação, isso é uma operação complementar. Estuda isso aí para potencializar essas, eu falava put longa, né, mas não, potencializar a venda da put curta, essas puts que estão nessa nossa estrutura. Então a gente está estudando isso aqui. E aí, agora com Dantas, né, onde a gente montou onde foi mais ou menos quando eu montei? Eu acho que montei dia 23 de fevereiro. A indicação foi por volta do dia 19, 18. Quando a gente está num processo de estimativa da BOVA 11. E até nessa semana a gente estava estimando em torno de 108, 106 a 100, 107, 101. Então a gente estava estimando aqui e existia, como você viu, a gente falou aí, né, um pivô no 105. A hora que foi falado isso, o Straddle, desculpa, a BOVA 11, ela estava nessa casa aqui do 104, ela estava beliscando para a casa do 104 e indo para o 105, indo para o 105 não, tendo vindo do 105 para o 108. Ela tinha acabado de vir lá do 112, 110, 112 não, 110, 108 e caiu no 104. Qual era a expectativa? A expectativa é que ela batesse ali, né, podia bater ali, podia até vir no 102 e voltar aqui para a região do 105, que é o pivô. Ano passado passou 29 vezes aí. E ela veio até o 100. Né? Mas nessa segunda, primeira batida, foram alguns diazinhos que ele tocou ali, antes de despencar para 100, tá? Foi quando houve a orientação para a gente estudar essa Fly de Broken Wings. Tá? Então, nesse contexto, a gente pergunta, está longe do miolo de 108? Bom, se a gente estava lá por volta do dia 20 de fevereiro, a gente estava nessa perspectiva aqui, eu acho que não estava longe. E aí, minha percepção. Isso foi excelente para mim. Né? Pô, olha que legal. Eu já estou estudando o instrumento, tenho noção do comportamento de cotação dele, e aí eu tenho essa possibilidade de ir subindo, vai para o miolo, eu pego, por exemplo, eu desfaço a operação, não preciso fazer o Hexabox, eu desfaço a operação, né, com lucro, pego esse dinheiro da operação e limpo mais ainda essa minha... Pego esse dinheiro, uma parte do dinheiro, usufruo, e a outra parte, os straddles curtos vão estar desvalorizando, na hora que isso aqui está subindo, valorizando, os straddles curtos estão desvalorizando. E a minha put longa, residual, por isso é importante ter lá, está lá soberana, como a gente está vendo, o preço dela não varia muito. Tá? Então, por isso é uma estrutura de potencialização complementar à put vendida. Então, o Fly de Broken Wings, de acordo com o que eu estudei lá, é uma estrutura complementar, como é a Broken Wings Short Put, não é para sair fazendo, complementar à put vendida. Tá? E aí a gente volta aqui, né, ao processo, né, que eu estava no processo de estudo, observação, eu não necessariamente estou no processo de aplicação, o laboratório ainda está no processo, o laboratório está aqui, ó, no processo de observação, aqui que estão os lábios, em que eu vou criando perícia,
sobre as ferramentas. Então, isso aqui é um processozinho que vai estar sempre estuda, observa, lab, estuda, observa, lab, estuda. Imagina se eu tivesse saído fazendo sem ter puts curtas, né, vendidas, por exemplo. Ou sem ter puts longas residuais para não perder o valor, para não perder o valor de carteira. Vou botar assim. Então, é isso, tá? Ficou um vídeo longo. E sobre a asa ainda da borboleta. A asa, se fosse uma borboleta, tá? Um dos parâmetros que eu tenho meus, se vocês me corrijam aí, para montagem de borboleta, eu gosto de montar borboletas quando ela está passando. Aí também tem uma questão de se passa de baixo para cima, de cima para baixo. Quando ela está passando na asa inferior, quando o preço está passando na asa inferior da minha borboleta, eu costumo montar a borboleta aqui. E dentro dessa estrutura aqui, a gente estava na asa inferior de uma borboleta D92, D108. A nossa Fly de Blue Wings é o quê? D92, duas D108. Tá? Então a gente, na hora que foi montado, ela estava, na hora que a gente começou a acompanhar, eu montei para estudar da minha maneira, eu gosto de montar a operação e ver, executar ela no broker, né? Mas eu montei a operação, era uma orientação para estudar, acompanhar essa Fly de Blue Wings. Eu montei essa operação e, para mim, depois, aí saindo do laboratório, graças às perguntas, eu falei, realmente, a gente estava no ponto de ela estava na faixa de 105, 104, e aí a gente estava num ponto em que ela poderia voltar para o 108. Se fosse uma borboleta, esquecendo aqui que é uma Fly, de asa quebrada, se fosse uma borboleta, eu teria, e esse vídeo começa, o vídeo do Exabox começa olhando para a borboleta, seria uma boa oportunidade para montar uma borboleta ali, tá? Sendo que a borboleta, não quer dizer que a borboleta que a gente está orientando borboleta na BOVA 11. Então a gente tem que pegar o instrumento e observar em campo. A gente tem os instrumentos, tem as ferramentas, estudar, a gente está olhando, indo em campo estudar. Tá? Então a montagem, para mim, é razoável, tá? Com miolo em 108. Hoje, que a bolsa veio a 100, não é razoável. E aí, finalmente, vamos para o acompanhamento. Tá? Quando a gente faz o acompanhamento, o que está acontecendo? Mesmo estando longe do miolo, a Fly de Blue Wings que a gente montou, na cotação do dia 9, tá? Ela estava 208, a asa inferior, a asa do meio, o miolo da borboleta, que é uma Fly de Broken Wings, né? O miolo da borboleta estaria no 108, e a asa quebrada em Fly, ou seja, no mês que vem, está em 0,65. Logo, a montagem dela está custando 0,57. Em relação à minha montagem original, tá? Ela continua lá resiliente, 0,46, 0,57, 0,11. Ou seja, mesmo estando aí na estrutura toda, eu tendo a minha put longa, eu tendo minhas puts curtas, eu fui lá, montei uma estratégia complementar, uma Fly de Blue Wings, tá? de call, depois eu não tenho compreensão ainda do Exabox completo, mas agora eu tenho a ideia de como é que ele funciona, que eu não teria se eu tivesse só olhado para o Fly de Blue Wings, por isso que eu falo que os laboratórios potencializam. Então, eu tenho a put longa, a put vendida, curta, tenho agora um estudo, uma ferramenta que é complementar essa put vendida curta, e eu estou observando ele. Então, esse processo vai agregando no meu aprendizado. E, olhando do ponto de vista de rolagem, tá? Se fosse rolar essa Fly de Broken Wings, tá? O que ontem estava dando negativo, ela agora está dando positivo, e ela vem numa normalidade pelo menos desde que comecei a acompanhar as rolagens, né, ela vem numa normalidade de dar positivo. Ou seja, é possível que eu continue enrolando ela positivamente. E esse é o princípio, né? Porque à medida que a gente tem uma estrutura que você role positivamente, ela serve para rolar a put vendida curta. Que a put vendida curta, normalmente, se ela começar a se afastar do dinheiro, ela dá rolagem negativa. Então você consegue contrabalancear sem estar aumentando o risco. Por quê? Porque essa aqui ela está com o risco de delta estrutural para frente e não para trás. Então percebe que quem está assistindo esse vídeo, se resolver pegar ir na playlist e pegar e retornar tudo, vocês vão ver que eu já pensei, olha, dá para ficar fazendo renda com isso aqui, né? Então tem uma série de pensamentos e reflexões que eu fiz, fora outras que não estão aqui no vídeo, que a gente vai fazendo nesse processo de aprendizado. Tá? Agradeço muito a oportunidade. Eu já falei aqui acabei no final falando também da Fly de Broken Wings, tá? Da rolagem,
que é o processo de estudo da rolagem. Agradeço muito aos comentários, tá? E o fato de eu estar compartilhando esses estudos, assim como pode estar ajudando muita gente, também me ajuda muito nesse processo de reflexão e de conhecimento, tanto do quanto eu sei das informações e o quanto as ferramentas se movimentam, da parte teórica. Isso ajuda muito, tá? Enfim, muito obrigado. Depois, esse vídeo ficou mais longo. Só um aviso, não vou deixar depois também na comunidade. Não vou fazer o vídeo da fly de put hoje, vou fazer só da trava da TLAD, tá? E talvez não tenha vídeo à noite, tá? O final de semana vai ser corrido para mim, eu vou deixar na comunidade os avisos aí. Pessoal, até a próximo vídeo. Se ficou longo, eu já tenho que partir para o trabalho. Vou deixar para publicar isso por volta do meio-dia, tá? Valeu, pessoal.